Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. Mas eu gostaria de pedir desculpa a vocês, pedir licença a vocês que assistem meus vídeos, porque eu preciso fazer um desabafo. Vocês que me desculpem, mas eu tenho que fazer um desabafo aqui hoje. Um senhor das Testemunhas de Jeová, que comenta muito no meu canal, ele diz chamar Israel Batista, se é que esse é o nome dele, né? Porque a gente nunca sabe. Então, esse senhor Israel Batista, ele diz que é ungido. Ele diz que ele é ungido. Ele diz ser uma pessoa tão importante que Deus já contou para ele quando que vai vir o fim, ou seja, o Armagedon, como eles dizem. Deus já contou para ele, sendo que nem Jesus Cristo, quando estava na terra, não sabia. Nem os anjos, nem Jesus Cristo não sabia quando Jesus Cristo estava na terra, né? E ele sabe. Deus contou para ele. Então isso mostra que ele é uma pessoa muito importante. Então esse senhor, chamado Israel Batista, ele fez um comentário no meu canal e eu respondi o comentário dele. E na minha resposta, eu chamei ele de meu irmão. Eu chamei ele de meu irmão. E ele me deu uma resposta muito dura por eu ter chamado ele de meu irmão. Ele falou para mim que ele não é meu irmão, porque ele não é irmão de apóstata, e o meu Deus é o diabo, e o Deus dele é Jeová. Por isso que ele não é meu irmão. O Deus dele é Jeová e o meu é o diabo. Então que ele não é meu irmão. Então que me pediu favor não chamar ele de irmão. Então tá bom, senhor Israel Batista, eu não vou chamar o senhor mais de irmão, mas só que fique o senhor sabendo. Não só no Brasil, mas até em outros países, existem muitas pessoas que sentem prazer em ser meus irmãos. Muitos, não só no Brasil, mas até em outros países. Existem pessoas que entram em contato comigo aqui, me chamam de irmão e falam que sente prazer em ser meu irmão. Então, se o senhor não quer ser meu irmão, paciência. Agora, só que quanto ao Deus que o senhor diz, o meu Deus é o alfa e o ômega. O meu Deus é o primeiro e o último, certo? O meu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma divindade que está no céu. Esse é meu Deus, é uma divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quanto ao Deus do Senhor, o senhor não pode dizer o mesmo, porque o Deus do Senhor tem o princípio. O Deus do Senhor foi inventado no século VIII, dentro da Igreja Católica. Um clérigo católico inventou o Deus que o senhor serve, tá? O Deus que o senhor adora. O Jeová que o senhor adora foi inventado por um clérigo católico no século VIII depois de Cristo. Portanto, o senhor não tem moral nenhum para falar em Deus. Se o senhor diz que eu sou apóstata, apóstata é o senhor que desconsideram a Bíblia para servir esses 8 velhos arcaicos, trapaceiros que vivem aí explorando as pobres das Testemunhas de Jeová, que estão hipnotizadas por esses 8 velhos arcaicos e safados. Vou falar o palavreado correto, safados. Então tá bom. Então é isso aí. Esse é o meu desabafo. Tá bom, senhor Israel Batista? Eu sei que o senhor me assiste, o senhor vai me assistir, então fica com esse desabafo do senhor aí, tá? Então, meus irmãos, vamos começar aqui o vídeo, né? Eu já falei demais. As Testemunhas de Jeová dizem que na Bíblia há 2 esperanças de salvação. Eles dizem que há 2 esperanças de salvação. Uma celestial e outra terrestre. Mas, deixa eu perguntar para vocês, meus irmãos. Vocês sabiam que até 1935 ele só acreditava na esperança celestial? Você sabia que eles fizeram essa mudança para 2 esperanças? Foi de 1935 para cá? Agora, por que essa mudança? A partir de 1930, né, da década de 1930, as pessoas começaram a aumentar, né? Começaram a aumentar o número de testemunhas de Jeová. Então, a partir de 1935, aí eles tiveram a luz, aquela luz que clareia mais e mais, clareou para eles. Aí,
qual foi a luz que clareou mais e mais? Os convertidos os convertidos antes de 1935 teriam esperança celestial. E os que convertessem a partir de 1935 teriam a esperança de um paraíso na Terra. Aí eles começaram a procurar um texto que apoiasse isso, né? Aí encontraram os Salmos 37, 29, que diz: os justos possuirão a terra. Um texto que não tem nada a ver com isso, certo? Mas para reforçar mais, para ficar uma coisa mais fixada, eles começaram a procurar mais e acharam o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que diz que onde Jesus disse ali no Sermão do Monte: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Aí tudo parecia perfeito, estava tudo tranquilo, né? Mas só que eles esqueceram de uma pequena palavrinha que joga contra eles. Uma palavrinha que chama contexto. Existe uma palavrinha que trabalha contra eles, essa palavrinha chama contexto. Então, o contexto de Mateus capítulo 5, versículo 5, vamos ver, Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, ali mostra que Jesus não estava falando de um paraíso na terra. Quando Jesus disse ali em Mateus 5, 5, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra, Jesus não estava falando de um paraíso na terra. Por que ele não estava falando? Porque Jesus estava falando para os seus discípulos, e todos os seus discípulos tinham esperança celestial. Os discípulos de Jesus tinham esperança celestial. Então, para que Jesus ia falar para eles de paraíso na terra? Para quem tinha esperança celestial. Por que Jesus ia falar de um paraíso terrestre? Por quê? Agora, tem uma explicação. A menos que os ungidos, que o corpo governante, os poderosos lá da torre, já conseguiram tirar os apóstolos do céu e colocar na terra, né? Assim como eles fizeram com os patriarcas, né? Porque segundo eles, os patriarcas não vão para o céu. Eles já conseguiram tirar os patriarcas do céu e colocar na terra. Quem sabe eles conseguiram tirar os apóstolos do céu também e colocar na terra, né? Tanto, eles tiraram os patriarcas do céu e colocaram na terra, tanto é que em 1925, o senhor Rutherford construiu uma mansão para abrigar os patriarcas que ressuscitaria e viria morar na terra, sendo que a Bíblia diz que os patriarcas tinham esperança celestial. Veja que tamanha enganação. Então, meus irmãos, só se eles tiverem conseguido fazer isso, né? Conseguido tirar a esperança celestial dos apóstolos e passado para eles, então. A menos que seja isso, porque eles se julgam no poder de fazer tudo, né? Eles acham que eles têm todo o poder. Não viu o que o senhor Israel Batista disse? Que até o dia do Armagedon, Deus já avisou para eles. Então quer dizer que eles têm poder demais. Quem sabe eles tomaram a esperança celestial dos apóstolos, passaram para eles, e eles vão para o céu no lugar dos apóstolos. Talvez seja isso, se eles se julgam tão importante, não é verdade? Agora, meus irmãos, uma outra confusão muito grande que eles arrumaram, né? Eles dizem que as TJs que havia falecido no passado começaram a ser ressuscitados a partir de 1919. Veja, eles dizem que a partir de 1919, as TJs que morreram no passado começaram a ser ressuscitados. É verdade? Eles dizem que essas TJs que morreram no passado, a partir de 1919, ressuscitaram em um corpo espiritual e foram arrebatados para o céu imediatamente. Vamos ver se isso é possível, né? Vamos ver se eles estão falando verdade ou não. Bom, o texto que eles devem ter baseado para falar isso deve ser 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler o que esse texto fala. Aqui fala do arrebatamento e diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom,
Aqui fala de uma ressurreição bem parecida com aquela que eles falam que aconteceu com as TJs em 1919. Essa ressurreição aqui está bem parecida. Pode até falar, é essa mesmo. Essa ressurreição mesmo, aconteceu desse jeito. Mas vamos ver se é mesmo, né? Vamos ver o contexto. Aquela palavrinha que trabalha sempre contra as TJs e sempre contra o corpo governante. A palavra contexto. Vamos ver o que diz o contexto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. O texto diz assim, quando os mortos em Cristo, diz que quando os mortos em Cristo fossem ressuscitados, os cristãos que estivessem vivos seriam arrebatados junto com eles. Não era só os mortos ressuscitados que iam para o céu, não. Os cristãos que estivessem vivos também iam ser arrebatados com eles. Veja? Então veja, meus irmãos, o texto diz, quando os mortos em Cristo forem ressuscitados e arrebatados, os cristãos que estiverem vivos seriam arrebatados junto com eles. E entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaríamos com Cristo para sempre. Então, meus irmãos, quando esses mortos ressuscitassem e fossem arrebatados, os cristãos que estivessem vivos seriam arrebatados também junto com eles, iam encontrar com o Senhor nas nuvens e juntos iam para o céu viver sempre ao lado de Cristo. Isso aconteceu? Em 1919, os cristãos que estavam vivos foram arrebatados junto com os mortos? Então isso mostra que esses mortos, que as testemunhas de Jeová falam que começou a ser ressuscitados em 1919, isso é mentira! Não ressuscitou morto nenhum, eles estão na sepultura, aguardando a ressurreição para o julgamento final. Meu Deus do céu, gente, esse testemunho de Jeová mente demais, esse corpo governante mente demais para vocês, e vocês acreditam tudo. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer. Em 1919, os que estavam vivos foram arrebatados junto com os mortos? Não foram. Não foram. Esse fenômeno ainda não aconteceu. Esse fenômeno dos mortos serem ressuscitados e irem para o céu não aconteceu ainda. Assim como também os vivos subir também não aconteceu. Isso irá acontecer na volta de Cristo. O que as testemunhas de Jeová dizem que aconteceu em 1914, mas é mentira. É mais uma mentira. Jesus não voltou em 1914. É mais uma mentira, né? Então, essa torre está mentindo. Essa história falaciosa de duas esperanças, que os líderes falecidos deles estão no céu, é uma tremenda mentira. Então, meus irmãos, essas testemunhas de Jeová, não falo das pessoas porque eles estão hipnotizados, acho até que as testemunhas de Jeová não batem muito bem da bola, não. Mas esse corpo governante que engana eles é um corpo governante mentiroso, trapaceiro, safado. Não acreditem, meus irmãos, nesse corpo governante, tá? Isso são um bando de mentirosos. E eu posso afirmar isso com toda certeza, porque eu estudo a Bíblia, eu conheço a Bíblia e sei que pelo que a Bíblia diz, 99,9% do que esse corpo governante fala é mentira.